Quando Deus prepara algo para você e para mim, devemos crer. O crente que não crê, ele é incrédulo. Incrédulo não tem lugar no reino do céu. Muitas vezes as pessoas dizem ser crente, mas ainda não têm um preparo. Não tem um preparo para pregar, nem para evangelizar. Não tem preparo nem para quê? Porque a salvação é individual. Tem a fé emotiva, tem a fé condicional. Então essas fé são fé que elas são descartadas, mas a melhor fé é a fé eficaz. Essa fé é a fé que Jesus propôs para cada um dos seus escolhidos. A igreja de Jesus é uma igreja que tem muito poder, uma igreja que Jesus nos deu poder. Jesus disse: vou para o Pai, vou preparar o lugar. E quando eu vier, vou levar para mim mesmo. Então, igreja, ficará e fazer mais do que fizer na terra. Mas muita gente diz que seu lugar já está preparado lá no céu. Não. Jesus está preparando, está aqui na hora que ele preparar o meu e o seu lugar e o demais que vai morar no céu. Ele virá. Enquanto ele não vir, é porque o meu e o seu lugar ainda não está preparado. E muitos equivocados falando no nome de Deus. Ora, se fosse para falar no nome de Deus, Deus não tinha enviado o seu filho para morrer na cruz por nosso pecado. Então Jesus fez o seguinte, ele disse: vou preparar o lugar e vou levar para mim mesmo. Ele vai levar para mim mesmo. Ele disse assim, mas ele vai apresentar para o Pai. Vai apresentar para o Pai. É preciso que nós sabemos pregar, é preciso que nós sabemos o que estamos pregando, para que não pregamos mentira, porque a mentira, gente, é uma coisa ridícula. Eu lembro-me quando Deus me disse para me sair de dentro da igreja, porque vinha um terremoto sobre a igreja, explosão sobre a igreja, e eu não quis sair da igreja, porém ele me tirou. Subi em 2018, caindo, levantando lá no chão, no lixo. Ele me levanta lá do lixo e diz: você não quis sair de um jeito, eu te tirei de outro. Agora você, eu cuido. E ele me cuidou, me preparou e mandou eu evangelizar e pregar a todos, a toda a sua igreja. E dizer à sua igreja que vinha um terremoto, explosão sobre ela, e ela tinha que sair dessa zona de perigo. Mas a igreja não ouviu. Então a mentira causada dentro da igreja, a igreja assumiu o seu pecado, começou a fazer ao contrário da Bíblia, começou a condenar, começou a prender, começou a julgar. E eu vi essa igreja fazendo tudo isso, começou a se meter com político, começou a se meter com polícia, deixando que polícia, político e polícia resolvesse o problema que era para a igreja resolver, problema de demoniado, problemas de pessoas que não tinha nada com política, nem com político, e essa igreja se corrompeu. E essa igreja não estão pedindo perdão a Jesus, porque essa igreja mentiu. Colocaram a igreja para mentir, a igreja mentiu. E eu já sabia disso, porque voltei pelo mesmo lugar em que eu subi depois que a igreja se corrompeu, e eu comecei a dizer para a igreja: alguém de vocês saiu de dentro da igreja? Alguém de vocês se calou? Alguém de vocês também começou a condenar? Porque é como a época de Lutero. Saiu Lutero dentro da igreja quando ela se corrompeu. E agora foi a mesma coisa. Agora eu digo, esses cristãos, esses pregadores itinerantes que andavam pregando, essa igreja que andava pregando, esses pastores que andavam pregando, como é que ele vai pregar diferente da igreja de Lutero? Então eu acho que ele não tem como fazer isso. Irmão, queridos, amados, digo-lhe para vocês: arrependam-nos, porque está chegando a hora do Filho do Homem.
E outra é uma coisa que está acontecendo para aqueles que mentiram com o nome de Jesus, aquele que venderam a igreja de Jesus, aquele que ajudou a vencer, ajudou a mentir, a vender a igreja de Jesus. Esse pagará os seus pecados, e todo mundo vê como é que a família dele vai se desfazendo na terra, como é que o pecado vai entrando dentro da casa dele, dentro da igreja dele, como é que as coisas vão acontecendo. E Deus disse: está chegando a hora, queridos amados irmãos, saia do meio do pecado, as rosas escarnecedoras do caminho do pecador, e vamos seguir aos passos de Jesus, porque sou Jesus, a ressurreição, a verdade e a vida. Se fosse assim, eu não teria dito: vou preparar um lugar e vou levar para mim mesmo, porque Jesus é assim, querido. E Jesus disse: vocês ficarem e fará mais do que eu fiz aqui na terra. Então nós temos todo o poder para evangelizar, curar, pisar em serpente e escorpião, preparar o homem para levar para a glória, porque o homem tem todo o poder dado por Deus e confirmado por Jesus. E assim eu digo amém. E todos vocês que for para o céu, querer ir fazer morada no céu, é hora de arrependimento, e que Deus e Cristo nos abençoe nesta manhã de sábado. Oh, querido, amados irmãos, aceite Jesus de novo.